Olá, sejam bem-vindos. A gente vai começar já já mais uma live com a Aline. Vou esperar ela chegar por aqui. Eu comecei um pouquinho antes do horário combinado. Muito bem. Oi, Camila, Silvia. A gente vai começar já já. Eu comecei um pouquinho antes, acabei de encerrar uma live lá na Casa do Saber. Tava lá falando sobre Lifelong Learning, que é o conceito que a gente pauta todos os nossos trabalhos aqui na VRS. E justamente tem a ver com essa aprendizagem ao longo da vida, que não tem que ser utilitarista, não tem que ser para uma função específica, para a empregabilidade somente. Isso tem tudo a ver com o nosso formato, que é a Confraria do Saber Online, nesse caso online por causa da pandemia, mas a gente acredita muito nesse formato de algo descontraído, mais informal, ainda que tenha uma pessoa especialista que vai mediar e que vai conduzir a conversa. Então a Aline entrou. Aline, na hora que você entra, aparece solicitar participação com vídeo, aí eu te autorizo aqui, tá bom? Se você não viu isso aparecer, aí a hora que você puder sair e entrar de novo, assim que você entra, aparece uma caixinha, tá? Bom, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente... E agora, a Camila pediu também a Aline, deixa eu ver aqui. Vou autorizar a Aline. Tem, mas eu não consigo, tem que ter mais telas aqui para poder entrar todo mundo. Então a Aline vai entrar aqui. E eu não sei se vocês estão com alguma bebida, alguma coisa para nossa confraria de hoje. Oi, Aline. Olá, Tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Seja bem-vinda a esse espaço online. A Obrigada. gente faz no bar, né, Aline? Mas não dá para fazer no bar, a gente faz aqui, não tem problema. Exatamente. Então, eu estava contando um pouquinho que saí de uma live, entrei na outra, estava falando sobre lifelong learning, a aprendizagem para a vida. E tem a ver com essa Sim. aprendizagem mais informal. E aí é bem essa pegada que a gente tem lá no bar, né, na Confraria do Saber. Era papo cabeça Sim. com cerveja, a gente renomeou para ficar mais fácil. Ficava todo mundo falando assim, é papo cerveja com cabeça. Enfim, eu falei, não, vamos mudar o nome. Então ficou Confraria do Boa. Saber. E aí a Aline a gente já tinha agendado, na verdade, né, Aline, esse encontro presencial, como está em época de quarentena. A gente não pode fazer lá no bar. Então a gente manteve o tema, porque março, acreditem ou não, tá acabando e era o mês das mulheres, né? Tava cheio de eventos sobre Sim. mulheres, para falar sobre empoderamento feminino, e esse tema caiu de pauta totalmente, por motivos óbvios. Mas a gente quis manter essa confraria para falar desse tema, que é as mulheres no mundo cervejeiro. A Aline é uma mulher no mundo cervejeiro, e aí você pode falar um pouquinho sobre você também, Aline, já te dou a palavra. Convidei as pessoas para pegarem a sua bebida predileta. A gente está com as cervejas, né? Então eu tô com as minhas Sim. aqui. A Aline vai contar um pouquinho das cervejas, eu vou abrindo as minhas também. Diga lá, Aline, quem Legal. você é? Para as Acho que a gente pode pessoas. abrir a primeira já, né? Já pra gente começar. Vamos, vamos. Já que tá calor, tá. Pois é. Eu tô com sede, que eu tava falando até agora. Então pronto. Bom, a gente, Vamos. a gente pensou já, tipo, tá desse formato. Lá no bar é um pouco esse mote sempre, né? A gente conversar bebendo cerveja. Então a gente pensou em duas propostas hoje, mas fiquem à vontade para tomar a cerveja que vocês tiverem em casa e disponível. A primeira proposta que a gente colocou foi ou a Unicorn Light Lager ou uma Hop Lager, que são cervejas bem Ixi, seu vídeo travou, para esse Aline. clima quente que tá hoje. Pronto, agora voltou. Pronto, voltou? Então hoje a gente propôs a primeira cerveja, ou a Light Lager ou a É que eu tô Hop aqui. Lager da Unicorn. Isso, são cervejas bem leve, bem refrescante. Uma cerveja que a gente já está mais acostumado com o paladar, né? Lembra mais um pouco a cerveja que a gente está acostumado a beber aqui no Brasil. Então minha primeira proposta foi essa, só para a gente começar o papo. E Aline, conta um pouquinho para as pessoas. Você trabalha numa cervejaria que incentiva, né, outras cervejarias a colocarem suas cervejas no mercado. Conta para as pessoas saberem de onde é que você fala, né, sobre cervejas. Como é que você entrou nesse mundo Sim. cervejeiro também? Bom, vou me apresentar, né, então. Na minha formação eu sou antropóloga e
eu comecei a entrar um pouco no mundo da cerveja, começando a trabalhar com produção cultural. Eu trabalhava numa feira aqui em Jundiaí de gastronomia, cultura, e sempre gostei muito de cerveja, mas nesse trabalho eu comecei a me aproximar um pouquinho mais do universo das cervejas artesanais. E aí eu recebi o convite para trabalhar numa cervejaria aqui da região, que foi onde eu comecei a fazer os cursos e me especializar. Então, hoje eu sou sommelier, além de antropóloga, sou sommelier de cervejas, também tenho especialização em cerveja caseira, mas não faço tanto. E hoje eu trabalho na Startup Brewing, que é uma cervejaria aqui em Itupeva, pertinho. É uma cervejaria que, além de fazer as nossas cervejas, a Unicorn, inclusive é uma marca nossa, a gente recebe algumas cervejarias que a gente chama de cervejaria cigana. Então, é o cara que ele tem a marca, ele tem a receita, mas ele vai produzir lá, né? Hoje é um modelo de negócio bem atual no Brasil, né? Pelos custos de se abrir uma cervejaria, né? Então, é um modelo bem comum. As grandes cervejarias hoje, as mais hypadas hoje são ciganas, que a gente fala. E a gente tem hoje mais de 20 ciganas produzindo lá na startup. Então, é um mercado em ascensão. E tem muitas Claro mulheres que aí a nesse mundo de pandemia vai mudar um cervejarias pouquinho. ciganas ou não? Tem mais homens? O mercado cervejeiro como um todo tem mais homens, né? Mas ciganas hoje, esse modelo de mercado cigano consegue permitir um pouquinho mais as mulheres entrarem de alguma forma, porque é um modelo que você não tem um investimento tão grande, né? Então você consegue ter alguns... você só produz, né? Mas o mercado como um todo, hoje, as pesquisas são ainda bem rasas sobre o mercado de cerveja, mas hoje estima-se que de 20 a 30% do mercado são mulheres. Então ainda é um número baixo, né? É que eu vejo você muito com mulheres, né? Assim, com as mulheres cervejas. Acho que Sim. é o universo de mulheres que está todo ali no seu grupo, né? Porque, de fato, eu vejo muito mais homens em geral. Mas desde que te conheci, falei, nossa, tem mulheres nesse mercado, as mulheres estão por aí, falam. Eu conheci a Silene Staurin há muitos anos atrás, quando começou a ter cerveja artesanal no Brasil, né? E a Silene é uma super sommelier de cerveja e tal. Então, mas ela foi assim, uma das poucas que eu conheci e aí te conheci. Então eu falei, nossa, tem algumas mulheres por aí. Tem. Esse movimento. Acho que os últimos anos muda bastante, né? A gente tem uns 15, 20 anos de cerveja artesanal no Brasil, né? E os últimos 5, 6 anos, onde a gente tem uma presença um pouco mais marcante das mulheres, mas é um pouquinho que a gente vai conversar ao longo aqui. Mas eu acho que a gente ter se unido mostrou mais, né? Eu acho que foi um motorzinho de um pouco de mudança, de mostrar essa presença, né? Porque enquanto nós éramos a primeira geração, como eram poucas, estava cada uma dentro dos seus espaços, agindo efetivamente, né? Quando a gente começou o movimento de unir as mulheres, é que a gente começou a mudar um pouquinho a chave e mostrar essa presença um pouco mais forte, né? Uhum. E aí tem uma coisa, né? Até perguntei aqui na enquete da VRS se as mulheres gostam mais de cerveja ou de vinho. E na enquete deu que a grande Sim. parte era de cerveja. Então, acho que a ideia também de falar de cerveja hoje é isso, né? Não só o mercado cervejeiro é muito posicionado de homens, né? Mas ainda tem meio que esse mito, as mulheres gostam de vinho mais suave e tal. Mas não, né? Tem muita cerveja para poder provar, experimentar, e a gente está aí com os rótulos, então, para compartilhar com as pessoas, como degustar, enfim, que sabores estão por aí. A gente vai beber, né, Aline? As pessoas depois podem pedir lá no Sim. Intermarket ou pedir em algum lugar que você confie, né? Que tem as cervejas também. Claro. Mas eu acho que, para a gente falar um pouquinho dessa questão do gosto, né? É uma questão muito cultural, né? Porque a gente vem de uma geração, né, que passou muito tempo vendo mulheres que não consumiam cerveja, né? Porque acho que tudo faz parte do modus operandi mesmo da cultura, né? Então, as nossas avós que elas falavam, eu bebo a cerveja docinha, fraquinha, né? Falavam que tinha aqueles mitos de cerveja para dar leite, essas coisas. Mas você não via a Cerveja mulher escura, né, efetivamente no ainda. bar. Você não via a mulher efetivamente no bar ou assumindo alguns espaços, né? Então,
Só que, historicamente, esse é mais um dos espaços que o sexismo, o machismo e algumas coisas históricas foram tirando da mulher, né? Culturalmente, a cerveja, acredita-se, os historiadores e os grandes estudiosos da cerveja, acreditam que foi as mulheres que inventaram a cerveja, né? Inventaram ou descobriram, né? Não se sabe ao certo, mas porque a própria raiz da palavra, né? No inglês e no alemão, que é brew, tem a ver com cozinhar. E então, na antiguidade, as mulheres tinham o papel de cozinhar. Então, desde cozinhar comida, como cozinhar cerveja, porque a cerveja nada mais é do que o pão líquido, né? Então, quando você pensa nas grandes deusas, deusa Suméria, Egito, os grandes deuses da cerveja não são deuses, são deusas, né? Então, são receitas cantadas de pão que se transformava num líquido mágico para eles, né? Então, é muito interessante como, ao longo da história, a gente foi perdendo esses espaços, claro, quando você vai pensando em Idade Média, né, onde esse saber sai da mão da mulher, né, de algo que era quase mais natural, mais selvagem, e passa na mão das pessoas que eram letradas, que são os monges, né, que vão dominar esse conhecimento, e que depois a gente vai evoluindo na história, a hora que entra a economia, então, se tira a mulher totalmente desse espaço, né? E a hora que você vai pensar a idade moderna, então, a gente vai olhar, tipo, rótulos, a gente vai olhar uma cultura que desde de não permitir que a mulher ocupe esses espaços, como o bar, como a cervejaria, né? Não são lugares para se estar, como as mensagens, as imagens, quando você olha um rótulo, o que aparece? Sempre era a mulher servindo, era a mulher sensual, e aí você acaba Bom, propagandas, então, mais trazendo... modernas nem se fala, né? Exato, década de 80 e 90, né? E é um discurso que vai cheio marcado de sexismo, né? Então a gente já vem numa cultura que nos ensinaram isso, né? Então essa é a grande... mudar o discurso e mudar a imagem, mudar o lugar de fala, né? O sexismo está marcado na fala e na imagem. A gente poder mudar esses discursos tem sido muito importante, né? E esse é um papel muito atual hoje das mulheres no mercado cervejeiro, né? Brigar com rótulo, brigar com discurso, brigar com falas que se propagam. Então, hoje a gente vê grandes cervejarias mudando totalmente o discurso, né? Desde uma mainstream, né? A gente viu, sei lá, Brahma e tal, mudando a forma de fazer propaganda. Quando você vê uma Heineken, que ultimamente fez uma propaganda super legal, onde as mulheres pegavam as garrafas, uma propaganda bem bacana de olhar também. Porque a cultura começa a se mudar a partir do discurso, né? Isso é super importante, como as palavras têm uma força propulsora de mudar, né? O comportamento. Elas nomeiam o mundo, na verdade, né? Então, se eu tenho palavras que Exatamente. estão muito aliadas ao machismo, uma cultura machista, obviamente que reflete uma cultura machista de fato, né? Agora, vamos contar para as pessoas, né, sobre essa cerveja. Então, a gente está com essa Unicorn, que é lá da Startup Brew, né? Então, conta para as pessoas que não estão tomando, o que a gente está tomando? A gente está tomando... Aqui eu abri aqui a Light Lager, acho que é a mesma que a sua, né? A Light Lager... Primeiro, todo mundo sabe o que é cerveja, né? Mas cerveja é um líquido fermentado, né, a partir de 3 ingredientes básicos, que é o malte de cevada, principalmente, o lúpulo, que é uma florzinha muito simpática, que é o que dá aroma, amargor, o principal dos gostos que a gente vai sentir na cerveja. E aí ela é fermentada, a levedura fermenta o amido, né, transformado em açúcar, é o que fermenta e produz álcool na cerveja. Essa cerveja é uma cerveja muito simples, é uma lager, né? Uma cerveja que... A Light Lager é o que a gente é a cerveja de grande público, né? Um estilo que se propagou muito rápido por ser um estilo muito acessível. Tanto de paladar,
né, quanto de custo de produção. É uma cerveja muito refrescante, então é uma cerveja que a gente consegue tomar, a gente fala que é o drinkability, né, a capacidade de você tomar ela levinha. Então você sente esse crispzinho do malte, então é um malte bem leve, você sente só o finalzinho dele. Você vê que o final da boca também dá um leve amargor, que vai deixar bem sequinha a boca, que vai dar vontade de tomar mais. E essa em específico tem adição de suco de limão, que é para dar mais refrescância ainda, sabe? Pra, imitar um pouquinho aquela cerveja que a gente coloca a rodelinha de limão, sabe? É Traz tipo pra mais tomar na refrescância. praia, é isso. Exatamente, na beira da piscina, na praia. E, e aí é bom, esse é mais um dos mitos quando a gente fala de cerveja e mulher. Além de dizer que mulher não toma cerveja, é dizer que tem estilos próprios para mulher tomar, né? Essa é uma outra grande briga, né? Tipo, cerveja de mulher. Então, tantas pessoas chegam no bar para pedir cerveja de mulher, quanto às vezes a pessoa oferece, né? Ou o drink, ou o vinho, ou uma cerveja levinha, né? Então, o estilo de cerveja está muito mais ligado ao gosto, e o gosto está ligado a coisas extremamente subjetivas. Então, a gente pode gostar de cerveja leve, a gente pode gostar de cerveja forte, a gente pode gostar de cerveja frutada, ácida, amarga. Eu acho que a regra sempre para tomar cerveja é não ter medo de provar, sabe? Não ter medo de testar. Porque o mundo da cerveja, ele é bonito e fascinante porque ele traz diversos estilos, né? Ele traz um mundo de opções de sabores, de combinações. Quando a gente vai falar de harmonização, cerveja é muito mais versátil na harmonização do que o vinho, muitas vezes. E isso é muito legal de trabalhar, né? A gente consegue ter, por ter estilos mais amplos, por ter sabores mais amplos, a gente consegue ter harmonizações bem mais diversas do que o vinho. Então a gente quebra vários paradigmas toda vez que está falando desses temas, né? A gente vê classicamente aquela coisa de tábua de queijos com o vinho. E, na Sim, verdade, tem muito vinho que não harmoniza nada com os queijos da tábua e a cerveja é muito mais fácil, né, de harmonizar. exato. Tanto que a harmonização clássica de cerveja, sempre que a gente faz harmonização, às vezes faz uns cheese wars entre vinho e cerveja com queijo, a cerveja sempre ganha. E uma outra coisa, por exemplo, é sobremesa, que é um outro prato que a cerveja é muito mais fácil de harmonizar do que o vinho, por exemplo. Então é E bem legal Aline, para de fazer pensar essas a degustação. comparações. Diga, Pode eu te falar. interrompi, pode falar. Eu ia falar só que as degustações acabam sendo mais interessantes, às vezes, com a cerveja, por isso. Uhum. E aí, na degustação, o que é legal as pessoas fazerem é brincarem com os vários sentidos, né? Não só colocar na boca e tomar o copão da cerveja, né? Sim, por exemplo, eu tô aqui com uma tacinha clássica que todo mundo tem em casa, por isso que eu peguei ela, Eu que peguei uma é pequenininha, que é uma taça essa de aqui de vinho. degustação, não é? Eu tô com a Essa é do a taça Natureba, da feira ISO. do Natureba, tem um bumbumzinho aqui, ó. Ah, Sabe, lá da perfeito! Liz? Eu tenho essa em Eu função tenho essa dela. tacinha. Maravilhosa. Ó, tem aqui gente falando que faz um mix drink sour com gin. Exato, Uhum. cervejas para fazer drinks também. Ótima opção. Ai, Mas que aí, bom. o princípio é sempre, não, acho que não tornar nada muito chato pra gente tomar, sabe? Acho que para ser sempre mais acessível para as pessoas é não ser o beer chato que a gente fala. Mas sempre, se você fizer um teste, por exemplo, para você sentir um pouco mais de aroma, sempre pegar um pouquinho, virar um pouquinho o copo, né? Sempre básico. Sentir um pouquinho o aroma que vem. Normalmente, esse primeiro aroma que a gente vai sentir vai ser, em grande parte, o lúpulo, né? Em cervejas em que o lúpulo tem mais presença. Você vai sentir bastante coisa do malte. Nas cervejas, essa cerveja em específico, a levedura não traz muita coisa, mas se é uma cerveja belga, você vai sentir alguns ésteres, algumas coisinhas que a levedura vai trazer. E depois uma outra técnica de degustação, que é bem simples também, é pôr um pouquinho de cerveja na boca, passar ela por todo o palato, engolir e fazer aquela respiração retronasal que a gente fala, que é fazer uma respiração ao contrário. Porque aí você sente completo o sabor como um todo, né?
Então vai te trazer tanto o final de boca, como o começo, e você vai perceber que tem cerveja, às vezes você vai pegar aqui no nariz alguma coisa, e a hora que você termina o gole final dela, ela vai te trazer, vai te explodir outros aromas, outros sabores. Isso é muito legal, né? Mesmo que você não lembre o que é, uma técnica sensorial que a gente faz muito é trazer outros aromas. Então, por exemplo, a gente fala que o bom sommelier é aquele que tem uma memória sensorial importante. Então, a gente costuma cheirar temperos, frutas, grãos, que é o que vai deixar uma memória sensorial muito marcante na cabeça, e aí você consegue trazer isso para cerveja. Ou tem sommeliers que adoram trazer sensações. Então, a gente pega uma cerveja e fala: nossa, a cerveja tem gosto de... tem cheiro de praia, tem cheiro do armário da minha avó, tem, né, o sensorial também remete essas sensações que também é muito bacana de pensar. E isso vai fazendo as associações, né? Mas às vezes tem gente que vai sentir e não precisa ficar tipo, ai, nossa, estou procurando laranja, estou procurando a ameixa colhida. Não precisa, né? É mais Pelas mas freiras, não sentir sei o esses... quê, né? Assim. Tem. O vinho tem um pouco mais disso, né? Mas a cerveja é muito mais simples de você treinar e de treinar no dia a dia, né? Os cheiros, as sensações. Olha, não sei se você concorda comigo, mas eu como leiga, não sou, enfim, só sou uma aventureira no mundo da cerveja e sou uma amante de cervejas diferentes, né, artesanais, que tem Aham. toque disso, toque daquilo, mas eu acho mais fácil de identificar na cerveja essas sutilezas de sabores do que no vinho. Eu acho o vinho muito complexo, assim, para mim, para o meu paladar. Eu acho Sim. difícil. Você acha que é isso mesmo? Ou na verdade é uma questão de treino dessa coisa de sentir os aromas e provar mais. Não, é treino com certeza, mas o vinho é mais difícil porque o vinho é feito de uma única coisa que é a uva, né? Então é muito mais difícil sensorialmente de você perceber as sutilezas de diferenças, né? A cerveja, ela já tem uma infinidade de maltes. Então, por exemplo, você pega uma cerveja clara, que é um malte pilsen, vai trazer algumas sensações. Você pega uma cerveja mais dourada, que vai ser um malte que foi um pouquinho mais tostado, ele já vai trazer outras notas, vai trazer um toffee, um biscoito. Ou se você pega uma cerveja que tem fruta, fica muito evidente as frutas, né? As duas pratas que a gente vai tomar tem tradições de fruta, então a gente consegue perceber um pouco mais, porque a base da cerveja é um pouco mais leve, né? Claro que tem cervejas, se você pegar, por exemplo, 3 Imperial Stouts para tomar, pode ser que você não tenha a sutileza de perceber diferenças. Mas se você pegar uma clara, uma âmbar e uma escura, é muito mais fácil, né, de ter essa percepção. É que até o Eurico colocou aqui em algum momento, né, chocolate com stout, que para ele é perfeito, assim, a combinação. Mas é. É Uhum. uma ótima combinação mesmo. As sobremesas com cerveja é sempre... São harmonizações... Eu gosto muito. Para mim foi... Na verdade, foi a grande descoberta do curso de sommelier, né? A aula de sobremesa e cerveja, quando você pega um chocolate branco com uma sour, você pega um doce de leite com uma stout. São combinações que fazem uma explosão na boca e se intensificam, se misturam, que é bem legal. E é sempre um mito, né? A gente fala, não como com cerveja. Ou doce com cerveja, né? Senão... Mas a cerveja permite Parece isso, que né? assim, cerveja, classicamente, assim, vai começar o churrasco, tá uma cerveja, aí depois para e aí vai tomar outra coisa, né, no final da sobremesa. E não, você pode permear em diferentes cortes de carne, diferentes sabores aí, vários tipos de cerveja, né, inclusive a sobremesa. Exato. Ou, por exemplo, uma coisa que é bem interessante, depende muito do que você quer realçar no sabor, né? Porque a harmonização pode funcionar de várias formas. Ou realçando o sabor, ou limpando o paladar, ou trazendo uma combinação. Então, por exemplo, se eu tô comendo uma comida apimentada e eu quero intensificar isso, a combinação clássica é uma IPA. Ou se eu quero limpar, né, essa sensação, você vai pegar uma cerveja mais leve, você vai pegar uma pale ale para dar aquela limpada no paladar. Então depende muito da intenção que você quer com aquela harmonização. E isso também já muda tudo. Então você pode com o mesmo prato ter 2, 3 cervejas e ir testando. Eu acho que cada um pode trazer essa percepção, né? Uhum. E isso é bem legal.
Legal. E, Me fala uma coisa, quando você fala assim, né, bom, que tem gente que pede, fala que é paladar de mulher, né, cerveja de mulher, geralmente as pessoas associam a que tipos de sabores, aromas, enfim, essa cerveja de mulher, assim, entre aspas. sempre a cerveja fraquinha, né? Porque acho que classicamente é isso, né? A gente associa muito pouco a mulher com bebida, né? A gente associa, quando a gente pensa no bar, quando a gente pensa nos cervejeiros, já imagina aquele cara barrigudo, com barba, né? E você nunca vai imaginar um monte de mulher. E é muito legal Aline, quebrar esses né? paradigmas. É muito legal quebrar esses paradigmas, porque por exemplo, aqueles mitos, né? Tipo, cerveja engorda, cerveja tem nada a ver com saúde. A cerveja é um líquido que, além de ser 90% água, ela tem um monte de sais minerais. É um líquido que a gente toma depois de correr, por exemplo, né? Hoje em dia a gente faz grupo de corrida e toma cerveja depois, a gente faz grupo de yoga Ah, e toma adorei cerveja isso, jura? depois. Sim! Nossa, muito E bom, gostei cerveja e disso. saúde é ótimo, é uma delícia. É super motivador para fazer exercício. A cerveja é um ótimo isotônico, né? Tem vários estudos. Claro que eu tô falando da cerveja artesanal, né? Não da cerveja que tem um monte de aditivo, um monte de corante, né? Uhum. Mas da cerveja que é feita pelos processos normais dela. E esses grupos tem no mundo todo, assim. Tem grupos. A corrida é o mais forte, eu acho. Triatlon e corrida é uma das modalidades mais fortes associadas com cerveja. Tanto que, se não fosse o coronavírus, a Unicorn ia patrocinar a Maratona Internacional de São Paulo, né? Que ficou para o segundo semestre. Mas a Ai, gente vai ser o poxa. patrocinador dessa corrida. É. Então, e aí você quebra Ah, que alguns mitos, demais. porque, claro, a pessoa fala, aquele cara barrigudo, poxa, se você tomar 4 litros de qualquer líquido, pode ser suco de laranja, pode ser água, você vai ficar, né, com aquela barriga. Uhum. Mas acho que tudo que tem moderação e tudo que tem qualidade no que você está bebendo, no que você está comendo, não tem porquê, são só mitos, né? E para quebrar esses paradigmas, por exemplo, de cerveja de mulher, né? Eu trouxe para mostrar para vocês, por exemplo, um projeto que foi, acho que, a grande mudança no Brasil, da forma como as mulheres se organizaram, você falou de aparecer hoje a gente mais unidas e tal, que foi uma cerveja que foi um projeto que a gente idealizou em 2016, que foi a Ela. Essa garrafinha aqui é rara, tá? Hum. Espero que um dia Ah, ela que legal. volte de novo. Ó. Então, foi uma cerveja que a gente juntou várias. A gente teve a ideia um dia de tanto ouvir, né, os homens falando diversas coisas, trabalhando com cerveja, a gente ouvia muita coisa, passava por muita coisa dentro da cervejaria. E por unir essas dores, ver um monte de rótulo que era sexista, surgiu a ideia e uma foi mandando mensagem para outra, para outra, para outra, para outra. A hora que a gente viu, tinham 70 mulheres. Nem a gente tinha ideia do tanto de mulher que tinha no mercado cervejeiro. Né? E a gente falou, poxa, vamos fazer uma cerveja que represente tudo isso. E o estilo dessa cerveja é uma Barley Wine, né? Que é uma cerveja que vai ter uma base de malte super presente, que vai ser bem alcoólica, uma cerveja complexa. A gente ainda adicionou chips de madeira embebidos em rum, então que deu mais complexidade para ela ainda, né? E aí a partir do rótulo também a gente fez várias brincadeiras. Por exemplo, essa cerveja como ela tá velhinha, não sei se vai dar para vocês verem, mas a gente fez ela vinha num saquinho de pão assim. E aí a gente escreveu à mão todas as frases que a gente já tinha ouvido trabalhando com cerveja. Então, por exemplo, bebe como homem, Ah, feminiza a tá. vitimização. Por exemplo, é, deixa eu ver. Já que você gosta de cerveja, não tem frescura você falar que eu quero te comer. Porque aí tinha todo um estigma, né? A mulher que trabalhava com cerveja, a gente estava no stand e parecia que a gente tinha várias coisas. Eu já passei por várias, assim, de estar no stand. Quando eu comecei a trabalhar com cerveja, eu trabalhava numa cervejaria que a dona era uma mulher. Então, a gente estava as duas no stand e as pessoas chegavam e falavam, então, a gente quer falar com o responsável pela cervejaria. A gente falava, é a gente, pode falar de cerveja com a gente.
E a pessoa dizia, não, mas eu queria falar com quem entende de cerveja. Então, a gente entende de cerveja. A gente pode conversar sobre isso. E então, esse foi um movimento que, a hora que a gente olhou todas as mulheres juntas e olhamos as dores que eram as mesmas, né? Os mesmos impulsos também para trabalhar, para estar, para o bar ser um lugar seguro, né? Para o bar ser um lugar que a gente possa estar sozinha, sem ser incomodada, que a gente possa trabalhar, a gente possa chegar numa sala de aula e, tipo, não é alguém olhar e falar assim, viu, é você que vai dar aula? Né? Hoje a gente tem mulheres, hoje não, né? A primeira sommelier do Brasil é uma mulher, né? A gente tem Silene Saurin, é uma que foi uma das pioneiras a trabalhar na fábrica, hoje é uma das maiores professoras de cerveja. Hoje a gente tem 30% do mercado, mulheres trabalhando desde a área de, não só no financeiro, comercial, dona de cervejaria, mas na expedição, né, dirigindo empilhadeira. As mulheres arrasam em todas as áreas do mercado cervejeiro, né? Porque a gente brinca, né? Eles falam assim, mas não é um trabalho feminino. Poxa, hoje em dia, um que é um saco trabalho de malte de feminino, 50 quilos... Não é? Porque a gente brinca, né? Hoje já inventaram a roldana. Um saco de malte de 50 quilos tem muito homem também que não aguenta carregar. Então, não é que a mulher não vai aguentar carregar, não vai aguentar fazer o trabalho, né? Ninguém mais precisa fazer trabalho manual desse jeito. Então... Mas mesmo assim, ainda tem cervejeiros que insistem em não contratar, por exemplo, mulheres na produção, porque diz que não vai dar conta do trabalho. Ai, gente. Ai, a gente está em 2020. Quem sabe, né, as coisas mudem depois desse isolamento, as pessoas repensem tantas coisas, né, nesse período e seja uma das coisas também. Mas você sabe que eu já ouvi essa história de bebe como homem, já ouvi assim, já ouvi coisas do tipo. Eu tive um conhecido que falava assim: não, aquela mulher, quando eu vejo ela na balada e ela tá tomando cerveja na latinha, isso é um fim pra mim. Um absurdo. Eu falo, gente, como pode, né? Exato. E aí, tanto que a ideia desse rótulo dele ser esse saquinho aqui era justamente dele ser rasgado, entendeu? Então a pessoa, antes de abrir a cerveja e de chegar no rótulo feminino, ela era. Então aqui estavam todos os preconceitos, a ideia era bem visual mesmo, era essa coisa que a gente estava falando antes do discurso, né? E das imagens. Então, de rasgar o preconceito e a gente tinha um super manifesto aqui atrás também no rótulo e tal, para trazer voz, né? Para trazer uma voz e um lugar que foi tirado da gente, né? Então isso foi muito legal, assim, foi um projeto muito bacana e que deu muita visibilidade. Não, muito legal. E ele não é fácil de encontrar, então, né? Foi edição limitadíssima. Ela foi, a gente fez em 2016, todo o dinheiro que a gente arrecadou dela, a gente tomou um super cuidado de vender para bares que a gente sabia seguros, né? Para a mulher estar. Então, são bares que apoiavam, né? Que estavam presentes no mercado cervejeiro, como bares que não tinham histórico por exemplo, ajudavam mulheres, não tinham histórico de nenhum preconceito, não tinham histórico de proteger as mulheres mesmo. Acho que essa é a palavra. Proteger acho que é uma palavra boa. E não tinha histórico de assédio, com certeza. E aí todos os bares toparam doar os lucros. A fábrica que fez na época também foi a Dádiva, topou doar todos os lucros da produção. A gente juntou tudo e a gente fez uma doação para um instituto que cuidava de mulheres em situação de violência. Então tudo isso foi muito legal, né? Depois disso surgiram vários projetos bem interessantes. A Goose Island tem um projeto legal, que era Goose Island Sisterhood. Cada mês elas dedicavam uma mulher. Ano passado teve a Batom Vermelho, que foi uma cerveja que as mulheres discutiram câncer de mama a partir daquela cerveja. Então, daí surgiram muitas coisas. Tem muitas confrarias hoje femininas, né? Que é super importante. Que não devia ser confraria, mulheres dando aula. Uma pessoa falou, não põe confraria, não. Confraria é muito masculino, põe outro nome. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? Mas tem confraria de mulher, sim, bastante. Tem bastante. A gente tem que quebrar isso, né? Mas a gente tá lembrando aqui a Musas do Verão, que é um projeto de cerveja nacional, que
todo verão eles convidam duas mulheres incríveis. E esse ano, coincidentemente, foi a Silene Saurin e a Gabi Kish, que é uma amiga que está fazendo também um trabalho incrível nas Alas. Então, tem vários projetos hoje que tem dado essa visibilidade, né? Hoje a gente vai para festivais, por exemplo, o Festival Brasileiro da Cerveja, que foi agora em Blumenau, foi o último festival antes do Corona. E a gente todo ano faz questão de tirar uma foto com todas as mulheres, justamente para ter sempre essa marca, né? Para estar sempre mostrando, lembrando, né? Esse ano até a gente brincou porque tiveram algumas discussões cervejeiras que a gente vai saber dos bastidores, né? E a gente fez algumas plaquinhas durante essa premiação esse ano. E brincando, né? Do que adianta fazer neipa, que é o estilo mais hypado hoje, e ser machista. Ou o que adianta... E vamos várias frases para brincar um pouco e para as pessoas pensarem sobre, né? Pensar sobre. Eu abri a outra cerveja aqui, Vivi. Tá, eu ouvi Acid o barulho. Rain. Qual que você abriu? Ah, tá bom. Então essa daqui. Acid Rain. Que é outra Você marca não da escolheu porque é startup. Só rosa, pra gente não, né? mudar Aquela assim, né? Nada a ver. Não. Apesar de ser um dos meus estilos preferidos, que são as sours. Sour é a cerveja ácida mesmo, por isso que ela leva esse nome. Essa em específico é uma cerveja que vai uva, caju e limão. Então é uma cerveja também extremamente refrescante, é uma delícia pro verão, para tomar na praia mesmo, para tomar. Mas é uma cerveja, essa em específico é uma American Sour, então ela não é a cerveja belga, né, que traz aquela acidez que é da levedura selvagem, que é muito específico. Quem gosta, eu sempre indico muito provar, porque as cervejas belgas são as lambiques e tal. Mas essa é uma cerveja que a gente consegue fazer aqui no Brasil e tem essa acidez muito refrescante. Essa, para quem acha que não gosta de cerveja, por exemplo, é uma cerveja que eu super indico. Para pessoa que fala assim, eu não gosto desse amargor que a gente estava tomando, essa outra, ela fica, esse final. Essa é uma cerveja que não vai ter esse amargor, né? Ela vai ter uma leveza, ela vai lembrar até um pouquinho de vinho, que ela tem um tanino com essa cerveja por causa da uva. Como ela teve a adição da uva, Tá. ela vai trazer uma leveza, ela vai lembrar quase... Ó, já no aroma vem um pouquinho do frutado, e aí você coloca na boca essa coisa que vai lembrar quase um champanhinho mesmo, quase, é bem gostosa. Eu ia Uma falar, quando cerveja... você abre e coloca aqui, lembra o vinho rosé, né? E aí vem a espuminha, você já lembra de Exato. um champanhe, alguma coisa assim. Mas o caju é super, gente, você compra porque é assim, eu amo caju. Esse Eu sinto um finalzinho caju assim aqui, já né? O aqui. caju pega. Também, um amarradinho da língua, né? Eu adoro, eu acho que é uma... As duas cervejas, as duas últimas opções que eu tinha colocado, que uma era a Acid Rain e a outra era a Lunar Eclipse. Que aí é uma Que eu tô com cerveja, ela aqui um também. stout. Para quem escolheu essa opção, é uma stout que também tem caju. Então ela também vai dar essa pegadinha no final, né? E é muito gostosa, porque aí, apesar dela ser uma stout, que é muito menos refrescante, né, como estilo, ela acaba tendo essa refrescância do mesmo modo. Então é muito legal porque ela consegue ser muito versátil, né? Trazer frutas na cerveja, a gente amplia muito o sensorial e o paladar. Aí você falou das Quando a gente belgas, né? voltar com... Pode falar. Não, aí você falou das belgas, a Paty já faz um tempinho, a Paty colocou aqui que ela tem 4 amigas que fizeram uma viagem de cervejas lá pela Bélgica e falou que foi uma das viagens mais incríveis que elas fizeram, eram 4 mulheres na viagem. Ah, maravilhoso. Sabe que uma das grandes cervejeiras que são minha inspiração, acho que da maioria das cervejeiras hoje, que é a Terry Feindorf, que é a grande precursora dos movimentos feministas na cerveja, ela criou o Pink Boots Society, né? Então ela fez uma reunião de cervejeiras nos Estados Unidos e todas usam bota rosa, porque os cervejeiros usam bota por causa que mexe com químicos e tal, né? E elas fazem botas rosas para as mulheres que trabalham na produção mesmo. E ela foi uma mulher que começou a perceber isso quando ela foi para a Bélgica. Ela se apaixonou pelas cervejas, mas ela olhava nas cervejas que ela dava e não tinha mulheres. E aí ela falava, cadê essas mulheres? Elas devem estar em algum lugar. E aí ela criou essa associação nos Estados Unidos, que hoje é uma das mais fortes. Elas fazem cerveja todo ano e aí ela pega o lucro das cervejas e revertem com bolsas de estudo para as mulheres na área de produção de cerveja.
Então isso é muito legal, né? Você só muda o mercado trabalhando com ações efetivas, né? Então, por exemplo, as mulheres não têm, historicamente, né? Não tem, por exemplo, uma mulher é muito mais difícil, ainda mais 10 anos atrás, largar tudo e vou pagar um curso caro de cerveja, vou trabalhar com cerveja. Então elas conseguiam bancar isso, e isso é muito legal, né? Porque mudar o mercado é também proporcionar isso para as pessoas, né? E ela percebeu nessa viagem para a Bélgica, porque lá é muito tradicional, né? As cervejarias muito familiares, muitos homens. As cervejas que eu mais amo, mas tem muitos homens. O Quanto Aline, mais e também os tradicional. rótulos de cerveja, né? Tem poucas mulheres nesses rótulos, nos nomes das cervejas, né? Eu fiquei assim, desde que a gente definiu esse tema, eu fiquei tentando buscar. Teve uma vez, a gente da nossa família, né, tem um encontro de uísque no final do ano. Tipo, o penúltimo dia do ano, todo mundo para Aham. poder tomar uísque junto. Eu não sei se vamos ver se voltou, Aline. Voltou. Oi? Voltou, voltou. Voltou. Tinha pausado aqui pela conexão. Eu Voltou. estava contando que na minha família a gente tem um dia do uísque, né? Que é final do ano, Uhum. dezembro, penúltimo dia do ano, a gente se reúne para tomar uísque. E aí teve um ano que a gente Tá. ficou assim, será que tem nome de uísque com mulher? A gente ficou tentando achar, sabe? Nomes de rótulos de uísque e Aham. tal. E a gente encontrou assim eu acho, na época, assim, né? Entre um uísque e outro, óbvio que a gente não ia achar muita coisa. Mas aí quando a gente definiu esse tema, eu também fiquei pensando, quantos rótulos tem de mulheres? E até no Beer Market eu fui um dia e fiquei olhando assim, e falei, nossa, só tem cartaz, tem um ou outro de mulher, do rótulo da cerveja que é mulher, mas não tem tanto, porque o rótulo também tá muito dos homens, né? Muito esse universo masculino, de fato, né? Sim, ou alguns que tiveram, um dos rótulos que deu foi um impulso, que a gente ficou muito irritada do ela, foi um que fizeram um rótulo muito pejorativo, que daí deram o nome de uma mulher, mas a imagem era extremamente pejorativa, né? Era quase. é, Meu, não compensa nem lembrar o nome dessa cerveja. A gente fala que a gente nem fala para o pessoal, não dá propaganda. Mas Uhum. tem rótulos, por exemplo, como o da Duchesse de Bourgogne, que é uma das minhas cervejas preferidas da vida, que é um rótulo, um das fotos que você colocou até no. Foi, Que é um Eu tenho quadro um que tem lá no joguinho de Beer cerveja, tipo Market. aquele super trunfo de cerveja. E aí também fui Isso. buscar lá. Falei, gente, cadê os rótulos de mulheres? Aí eu achei esse e tirei a foto. Tem poucos, mas tem, por exemplo, hoje projetos como a Hildegard Cervejas, que é um projeto da Rosária, que é uma amiga querida, super cervejeira, que ela traz sempre que a Hildegard foi a mulher, uma freira que em mil e pouco descobriu o lúpulo, né? Então até o lúpulo foi descoberto por uma mulher, olha só. Ah, quer dizer. E aí ela deu o nome desse projeto. Então tem algumas cervejarias hoje que por ter presença feminina, a gente consegue ter algumas coisas, né? A Tribal, tem mulheres, a Minori, a Sapatista, são cervejarias que tem só mulheres, né? E que tentam trazer isso um pouco no rótulo também, né? Trazer outras coisas, trazer alguns nomes de mulheres. Mas tem poucos. Porque o homem, quando ele homenageia a mulher, ele vai sempre pensar no sexismo, né? Não são Na sedução, na homenagens nem beleza, e não sempre. de fato naquilo que pode ser reforçado da mulher, né? Exatamente, exatamente. Então, aí, por isso que a gente combateu por muito tempo isso nos rótulos, né? E a gente tem rótulos hoje muito mais conscientes. E nós estamos de plantão olhando também. Para ver se. De Porque olho, né, é na um tema galera, assim. bem. Tem que estar, porque é aquele tema de novo que a gente falava, né? Comportamentos só se mudam com imagens. Começam a mudar, né? Com imagens, com palavras, né? Com presenças. E aí que você muda toda uma superestrutura de pensamento, né? O Aline, e conta, quem quiser mandar pergunta para a Aline também, manda aqui nos comentários. Já vi assim várias carinhas, né? E coraçõezinhos também gostando do papo aqui com a cerveja e um papo super legal com a Aline. Plantão total, a Juliana mandou aqui.
E conta pra gente só assim, como é que você, não sei se dá pra falar que migrou, mas como é que você foi pro mundo cervejeiro? Então, o mundo cervejeiro ele é apaixonante porque ele consegue trazer nesse micro-universo muitas questões que inspiram, eu acho, né? Eu tava terminando a antropologia, comecei a... Eu sempre gostei de cerveja, né? Sempre gostei de tomar cerveja. E comecei a conhecer alguns artesanais, justamente quando comecei a trabalhar com produção cultural, dentro de uma feira gastronômica. E aí que eu comecei a me aproximar um pouquinho. E nessa feira eu conheci uma pessoa que estava abrindo uma cervejaria. Que a Luísa, que na época estava abrindo a Dádiva. E aí eu fui trabalhar. Ela falou assim, meu, você quer trabalhar comigo? E aí foi uma super quebra de paradigmas, assim, né? Porque a gente dirigia Fiorino, colocava cervejas, ia vender. E aí que eu fui me especializar e conhecer muito, mas comecei, na verdade, assim, com ela, a dona da cervejaria e eu. E aí é um mundo sem volta, porque aí você... as questões do feminismo me chamaram muito atenção, né? Porque foi um desafio. Desde o começo, por exemplo, as pessoas falavam, mas você vai postar foto bebendo? Você vai... No começo foi um desafio, né? E a gente fazia harmonização de charuto, por exemplo, né? Charuto e cerveja. Nossa, Hoje tem uma das mulheres que são inspiração também, que é a Dai Cola, que é uma super entendedora de charuto e de cerveja. Então, essa quebra de paradigmas também me incentivou muito, assim, a estar no mercado cervejeiro, né? Eu gosto desses desafios. E fora poder trazer questões que já estavam comigo dentro da antropologia, né? Feminismo, universo do trabalho, né? Trabalhar essas questões dentro da cerveja e descobrindo sabores, né? E descobrindo outras coisas, descobrindo o universo da gastronomia junto, harmonização. São coisas que sempre me inspiraram. Mas a primeira aula que eu tive no sommelier, para mim, foi muito enigmática, que foi essa história que eu contei um pouquinho. E talvez quando a gente tiver mais tempo que voltar à confraria, a gente pode esmiuçar essa coisa. Mas saber que, poxa, as mulheres que inventaram a cerveja, né, inventaram, descobriram, barra, né, elas que cuidavam dessa produção, elas que foram as primeiras a vender cervejas no que sobrava da produção familiar, né, e que de repente quando entra dinheiro na jogada, quando entra o saber que era dominado pelo mundo masculino, ver que esse lugar foi retirado, né? E de repente a gente, da deusa Ninkasi para virar propaganda da escola, né? Tem um mundo de história aí nossa. que é muito incrível, né? Então, e diz muito sobre o mundo, né? Diz muito sobre os homens, diz muito agir e pensar sobre o mundo, né? Cozinhar, como a gente come, como a gente bebe, diz muito sobre nós enquanto humanos, né? Sobre as relações que a gente tem, sobre as relações familiares, sobre as relações do mundo do trabalho, sobre as relações externas. Então, poxa, o que é uma mulher na beira de um bar? Isso é um convite? Você está sentada no balcão sozinha? Né? Então, são várias questões que vão permeando esse universo que foram me encantando e me fazendo querer ficar cada vez mais e ser uma pessoa ativa, militante. A cerveja proporcionou tudo isso, né? E você sabe que, claro que eu sou assim, a curiosa da cerveja, mas quando você fala tudo isso, tem tudo a ver com lifelong learning, porque assim, não adianta eu aprender e ficar comigo esse aprendizado. Então, é compartilhar, levantar bandeira, é Exatamente. levar para as pessoas, é discutir. Então, para mim, assim, a confraria, ela é uma coisa assim preciosa na BRS, porque é sobre isso que a gente está falando, essas conversas que a gente precisa ter de uma forma leve sobre coisas profundas, né? Porque tudo que a gente está falando aqui, né, Exatamente. da mulher nesse mercado, da não prevalência da mulher nesse mercado, tem a ver com coisas muito profundas, né? E você é super Sim. ativa, ativista e está sempre levantando bandeiras, né? Então, eu acho isso super importante para a gente dividir com as pessoas, né? Aprendizado é isso também, né? Aliás, é essencialmente isso. Exato. E a gente, atuando, a gente ensina muito mais, às vezes, né? Porque a gente consegue ter um alcance muito maior, né? Na startup, hoje, se você olhar, a gente tem todas as frentes, praticamente, de lideranças
tem mulheres, né? Da expedição ao cuidado de marca, ao comercial e ao laboratório, né? Então, é muito legal ver essa atuação hoje num mercado que, por exemplo, talvez uns anos atrás era quase impossível ver, né? Eu estava pegando uns dados para falar para vocês, tem muito pouco, mas, por exemplo, há 6 anos atrás, o mercado dos Estados Unidos, que é onde tem mais dados, as mulheres eram 6% do mercado. Hoje elas são 30%. E nós estamos falando de 6 anos atrás. Tipo, é pouquíssima coisa, né? Nós estamos em 2020. Tipo, a gente estava agora brincando, né? Alguns memes, né? Os memes, hoje em dia, diz muito sobre o que as pessoas são, né? E a gente tem que ter um meme que fala, poxa, a minha foto bebendo cerveja ou a minha foto no bar não quer dizer, não desmerece, por exemplo, o meu trabalho, não desmerece, né, que eu sou uma mulher que sabe sobre cerveja, que sabe produzir cerveja, que sabe conversar sobre cerveja. Então, se 2020 a gente tem que ter esse tipo de análise, imagina o resto, o quanto é importante, né? E, ao mesmo tempo, como foi importante esse movimento feminista também dar voz e lugar para as mulheres em diferentes espaços. E aí, em coisa de 6 Sim. anos, a gente vê essa transformação também, né? Aí, em relação a dados, mas não só, né? A gente perceber nas nossas bolhas, nas redes sociais, ou nos lugares que a gente frequenta, cada vez mais essa presença feminina, de fato, não só como consumidora, mas Exato. também desse lado da produção, de pensar, de criar estratégia, de como fazer o marketing e assim por diante, né? Tudo que vocês também fazem tanto. Sim, o meu trabalho diretamente é ligado ao marketing, né? Marketing e eventos, e essa é uma preocupação para mim sempre. Tanto que, voltando ao Ela de novo, que sempre para mim é enigmático, assim, a gente escolheu ela porque é empoderar, libertar e agir, né? E a gente brincava que ela não era só uma cerveja, que ela era uma cerveja voz, né? Então, que era uma cerveja que ia com voz, né? Para retomar lugares e vozes, né? Para as pessoas ouvirem o que as mulheres têm a dizer também sobre isso, né? O que a gente passa, o que... Né? E a gente tem hoje... A gente comentou um pouco, né? A gente conversava antes da live sobre mulheres ícones. Hoje tem muita mulher ícone na cerveja, né? E internacionalmente a gente é muito respeitada, né? Porque a gente tem de juíza cervejeira, que são as pessoas que vão e julgam os concursos de cerveja. Hoje no Brasil a gente tem juízas de alto nível, que são chamadas, né, na Bélgica, em Atlanta, diversos lugares para estar lá julgando cervejas de cervejeiros do mundo todo. E às vezes a gente aqui no Brasil não dá tanto valor a esse trabalho, né? Uhum. A Marjorie está com saudade desse projeto da cerveja Marjorie dela. participou. Que demais. Não, e só de ter esse significado todo, né? Marjorie é uma dos ícones que lidera a expedição, dirige empilhadeira, é uma super mulher na Parabéns, cerveja. Marjorie, por estar lá também, assim como a Aline também, tá sempre aí à frente das ações. Ô, Aline, para a gente poder ir encerrando, ficaria com você aqui a noite inteira. A gente abre as outras cervejas e vai tomando, né? Mas só para liberar o pessoal para as próximas lives, tem um monte de live acontecendo por aí. A gente está no horário nobre agora, Sim. né, das lives. Vê se você tem aí alguma mensagem, alguém, né, que queira mandar. E você tem algum recado para as pessoas, não só em relação a esse tema, especialmente sobre esse tema que você trouxe, mas, enfim, um recado geral para as pessoas, sobre esse mundo cervejeiro, as mulheres e assim por diante. Eu acho que o geral é o que sempre fica, assim, que é o que eu adoro quando chega. Eu trabalhei muito tempo também, né, atendendo no bar, que é uma coisa que eu gosto muito. O trabalho do sommelier é muito trabalhar, né, diretamente com o público. E para mim o grande desafio é quando chega uma mulher que fala que não gosta de cerveja, ou que chega com um cara que já chega falando assim, vê uma cerveja de mulher tela, uma cerveja fraquinha, porque ela não gosta de cerveja. Esse para mim é o grande desafio, sabe? Olhar para o olho dessa mulher e falar, meu, você pode tomar a cerveja que você quiser, você pode escolher a cerveja que você quiser. Se você gosta da levinha, ótimo. Se você gosta da forte, ótimo. Mas aquilo que a gente pega do feminismo muito, o meu corpo, minhas regras, eu acho que é meu copo, minhas regras no mundo da cerveja. Então, que a gente não precisa ter medo de experimentar,
de ousar, né? E de gostar de cerveja, né? Eu acho que isso é, nosso trabalho no mundo da cerveja como mulher é inspirar e é tornar a cerveja um mundo mais acolhedor, né? Mais seguro, né? E um mundo muito mais feminino no sentido de um lugar para as mulheres atuarem mesmo, né? De você pensar o que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser cervejeira, eu quero ser sommelier, eu quero trabalhar com cerveja. Eu acho que isso é o mais importante, assim, a gente tornar o universo da cerveja um universo desejável para as mulheres, né? Onde elas se inspirem, onde elas possam ser elas mesmas. Uhum. E a Karen mandou assim: eu adoro quando a mulher pede uma IPA. Pede de homens que a É vida tá verdade. assim. É verdade, é um grande. Eu tenho uma prima que A ama IPA, IPA, ela só toma IPA. tá vendo? Eu aprendi a Maravilhosa, gostar. porque a Confesso gente. que o amargor para mim não era das coisas mais agradáveis, mas hoje em dia eu adoro uma IPA. E a gente tem que achar, né, nem assim a escola, né, Aline? É achar assim, o rótulo que está equilibrado para o teu paladar. Mesmo quando eu comecei Sim, a aprender cerveja e vejo aquelas cric, né? É cric que fala que ela tem maceração de que tem cereja. cereja. Então ela tem uma cor, né, como essa, uma cor diferente, que lembra o vinho e tal. E tem gente que ama cerveja e odeia uma cric, porque fala que aquilo não é cerveja. E eu falo, é uma Uhum. experimentação, né? Se permita ver sentir outros sabores, né? Ver uma outra cor de cerveja. Então, eu já ouvi gente falando assim, isso aqui é cerveja de mulher, porque é vermelha, porque é isso. Não, gente, ela não é doce, ela não Pelo é contrário. refrigerante. Então, acho que cerveja de mulher não tá com nada, né? Não, porque a gente brinca. Tem uma propaganda que é maravilhosa. Procurem no YouTube que é da Perro Libre, que é uma cervejaria, uma das cervejarias ciganas bem relevantes no Brasil. Eles fizeram uma propaganda linda uma vez. Eles colocavam as pessoas perguntando o que era cerveja de mulher. Então aí no começo as pessoas respondiam, tal, né? Ah, é uma cerveja fraca, uma cerveja leve, uma cerveja. E aí depois eles perguntam assim, mas o que é uma cerveja de negro? O que é uma cerveja de índio? O que é uma cerveja? E as pessoas travavam, assim, elas travam no vídeo e falam, opa, então cerveja de mulher não faz o menor sentido, né? Porque o paladar é uma construção e podem ter homens que só gostam. Eu acho que é uma coisa, tem homem que às vezes tem vergonha de falar, eu gosto de uma Witbier, eu gosto de uma Weiss, eu gosto de uma cerveja leve. Qual é o problema, né? Gosto não tem nada a ver com gênero, pelo contrário, né? Gosto E às vezes o tem contexto, né? algo Tem de muito momentos que subjetivo. pedem. Eu falo que tem momentos que pedem uma Sim, cerveja mais ácida, momentos que pedem cerveja mais leve. Enfim, eu acho que provar é tão bacana, pratos né? que pedem Experimentar novas cervejas coisas. distintas. É, Eu amo Vitibia também. exato, Alguém quebrar. colocou aqui, adoro também. Olha lá, Tomás. Mas é isso, porque todo mundo pode tomar qualquer tipo que quiser, no momento que quiser, né? Porque a cerveja tem isso. É o lugar, é a comida que você tá tomando, é o horário. Às vezes, os alemães diriam que eles vão tomar sempre uma Weiss de manhã e os belgas já não concordariam. E o bom é que está no Brasil, a gente tem todos os estilos, todos os gostos e consegue trabalhar muito bem isso, né? Até a gente, quando voltar à confraria, a gente pode brincar aí, testando mesmo, né? Comida e as Uhum. cervejas, né? Tem um mundo aí pra gente brincar. Vamos, tô louca para voltar esse negócio de confraria presencial, curso presencial. É super bacana fazer o digital, mas tá assim, né? Você aí, eu aqui bebendo, as pessoas estão aí vendo a gente beber, então eu espero que vocês tenham bebido alguma coisa, né? E Aline, eu vou Uhum. deixar então depois postado o que a gente estava tomando. Então, tem esse rótulo aqui e este outro, né? Que a gente Isso. tomou. Tem alguma coisa que as pessoas possam encontrar em supermercado, ou que seja um supermercado que tem um pouco mais de variedade, alguma coisa similar, alguma coisa tipo genérico, assim, né? Alguma coisa próxima para elas provarem algo? Eu acho que hoje em dia a gente. Os grandes supermercados hoje têm, né? Sours, tem light lagers, mas eu acho que hoje a gente tem que também desmistificar um pouco de achar que antigamente os bares de cerveja especializados eram um pouco mais caros, porque a cerveja
artesanal sempre foi um pouco mais cara por causa dos insumos, né? São cervejas, insumos difíceis, vem tudo importado, então o dólar, tem coisas que... Fora E a os quantidade impostos no também, né? Brasil. A quantidade para fazer também é menor Tinham do que o Skol, né? pouquíssimas. Voltem todos, voltem para a gente terminar aqui essa conversa. Então, É que a deu, gente quando consegue dá hoje ter uma hora acesso a agora, esses quando tem muita rótulos. gente, dá uma hora no Instagram e aí cai. Aí eu tenho que reiniciar a live para poder terminar. Então, é, por Ah, isso que a gente caiu. Tem essa questão. Outro dia eu também tava entendi. num papo super bacana e de repente, pum, Bom, acabou. Era isso. não tem Deu uma hora. problema. Então, diga pra gente. Você tava falando dos bares, das cervejas que são um pouco mais caras. Mas aí isso. Só que hoje em dia a cerveja já ficou um pouco mais democrática, né? Algumas fábricas que hoje conseguiram ser um pouco maiores, conseguiram ter rótulos de grande qualidade num preço muito acessível, né? Por exemplo, a Light Lager, que é uma cerveja da Unicorn que está em diversos bares, no bar especializado, ela sai menos de R$ 10 um copo. Então, eu acho que sempre compensa a gente tá no bar, né? Primeiro porque tem sempre um sommelier ou alguém especializado que tá ali, que pode te ajudar na escolha dos rótulos. Igual quando você vai no mercado e vê aquele monte de rótulo de vinho e não Exato. sabe o que escolher. Então, é sempre minha indicação. E também na época de coronavírus e de distanciamento social, apoiar o seu bar cervejeiro preferido é super importante, porque os bares não estão podendo ser frequentados, né? Então, mas tem muitos fazendo esse serviço de delivery, acho que isso é muito legal. Então, não ter medo de ir no bar de cerveja artesanal, acha assim, eu vou chegar lá, vai ser tudo caro, eu não vou gostar de nada. Tipo, ousa, vai, porque, tipo, tem pra todo... Hoje em dia, a cerveja artesanal tem pra todos os bolsos e todos os gostos. Eu acho que perder esse medo da cerveja artesanal é super No importante. Beer Market tem. No Não Beer precisa Market, comprar acho no que é grande da mercado. Unicorn também, aquele chopp que é de abóbora, que é o pumpkin, não sei o quê. É? Ah, Não, é da Três Orelhas, que é uma cervejaria maravilhosa também de Paraisópolis, no sul de Minas, Serra da Mantiqueira. É uma legal. excelente cervejaria e linda visita também. Ela fica bem no alto da Serra da Mantiqueira, ela é toda de vidro. Um passeio muito legal e Pois perto de é, na Jundiaí para volta fazer. da Quando a gente puder sair quarentena, de a gente tem casa. milhares de coisas para fazer, né? Mas eu lembrei porque foi uma cerveja que a Não, gente tomou muito na nossa. Antes era Papo Cabeça exato. com Cerveja, no final do ano, que aí tinha professores, enfim. E o Eurico, que estava aqui presente também, ele experimentou e amou. Então eu achei que era da Unicorn por algum motivo, mas já vou aproveitar então para a gente ir encerrando para dizer assim, né? Primeiro, te agradecer. Uma super aula, assim, uma. Eu nem posso dizer que foi uma aula de cerveja, que foi uma aula de antropologia, de sociologia, de, enfim, de tudo, porque a aprendizagem tem a ver com, né, essa interface dos saberes. Foi ótimo tomar cerveja com você também. Adorei os dois rótulos, não conhecia ainda nenhum dos dois. Sim. E também convidar vocês, quem é de Jundiaí, conheçam o B Market, que é nosso parceiro, é onde a gente faz a Confraria do Saber. Eu só tô com as cervejas aqui porque ele me trouxe, né, até aqui para poder tomar. Então eu pedi, vem, e aí ele estava falando do delivery, então prestigie o seu bar de preferência para que ele possa, né, sobreviver e atravessar essa quarentena, esse isolamento. A Aline tem uma hamburgueria também, né, Aline? Então, eu já Tenho, a peço vários dos 99 sanduíches de Burger lá, Shop. então vale a pena, quem for de Jundiaí também. Mas, no fundo, o recado para quem não é. E sempre tem uns Então, eles rótulos são hambúrgueres legais lá maravilhosos, pra né? Uma comer junto com o combinação hambúrguer. super bacana. Então, para quem não é de Jundiaí, procura prestigiar o seu bar de preferência, vá atrás dos rótulos. Se quiser, manda direct aqui, eu encaminho para a Aline também. Aline, qual que é o teu Instagram para as pessoas registrarem? Tá aqui marcadinho, mas só para as pessoas te acompanharem também.
É @Aline Smani, Smani. Quiserem mandar perguntas por lá. E quando acabar também a quarentena, na startup a gente tem também eventos todos os sábados. Tem 20 torneiras lá para tomar na fábrica. É uma experiência muito legal para quem é de Jundiaí. A gente tem cervejarias que tem essa experiência e lá é muito legal que você pode tomar olhando para todo o tanque de produção, né? E lá dá pra gente bater um papo também sobre produção, fazer um tour na fábrica, conhecer vários rótulos, porque tem mais de 20 torneiras, então dá E pra, quem é de dá São pra Paulo ter uma também experiência bem quiser bacana. pular para Jundiaí, dar uma corridinha, sair da correria, depois que tudo acabar, também vem conhecer. Tá E a gente pertinho. fez, né, no final do ano, né, Aline, aquele papo cabeça com cerveja numa empresa, que também foi super bacana. O Guilherme que conduziu a conversa sobre cerveja, e aí estava lá também super apoiando Sim, para que tudo desse certo. Então, acho que a gente levar cada vez mais essa informação sobre cerveja e aprendizar dos outros sobre cerveja. Não é só sobre cerveja. Hoje não foi só sobre amargor e o olhar das cores e tal, foi sobre tanta coisa. Então, te agradeço imensamente pela tua é. participação aqui. Adorei o papo. Ficaria aqui muito mais. Muita gente mandou que também ficaria mais aqui. E a gente se Eu vê que em breve, agradeço o né? Eu espero convite. presencialmente para poder tomar cerveja ao vivo. Por favor, tomara que passe tudo logo pra gente poder tomar cerveja juntos, bater mais papo. Eu que agradeço, porque a VR super inspiração de vários cursos, ajudando muito na quarentena, poder ver as lives e participar de uma delas foi ótimo. A gente estava super né, tentando entender como a gente ia fazer isso, se redescobrir, né? Porque inicialmente ia ser um papo longo no bar com várias cervejas. E de repente a gente tem que se Uhum. reinventar como todo mundo está se fazendo nesse tempo, né? Então, e confrarias online tem Pois sido é, a né? salvação Happy de hour muita no gente, Zoom, né? happy hour, enfim, na ferramenta que você quiser, acho que é uma salvação para a gente, para nossa saúde Sim, mental, inclusive, para se conectar com as pessoas. Esse isolamento não é nem só social, é um isolamento físico só. A exato, gente consegue se conectar de outro jeito, né? exatamente. Aí estamos sempre online. Quem quiser chamar, mandar perguntas. Estamos aí, estamos super atuante. E eu acho que uma última mensagem que eu queria deixar também é apoiem também as mulheres como um todo, né? Tipo, seja no bar, na balada. Ao invés de julgar, né? Porque quando a gente vê um homem bêbado, a gente nunca julga, mas quando vê uma mulher, a gente tem muitos julgamentos e acho que é super importante a gente desmistificar todos eles, né? E tornar tudo um lugar mais seguro para as mulheres estarem, atuarem e serem, né? O Que que é elas um termo quiserem. Acho muito que isso é super importante, que é a importante. sororidade, né? A gente não ficar julgando a outra mulher e apoiar e estar junto, e incentivar e dar a luz para Sim, as mulheres, porque a gente sabe como é ser mulher. Parece que é só um discurso, né, panfletário, mas não é verdade. Essas frases que estavam lá no rótulo do Ela é bem isso mesmo que a gente escuta muitas vezes. Vocês que estão nesse mundo, então, imagino quanto mais escutam, mas eu já ouvi algumas frases das que você falou, e foram 3 frases. Imagina quantas outras tem ali. foram três. Manda, manda, a gente coloca Depois aqui eu também vou nos te mandar uma stories. fotinho do rótulo pra você, pra gente. É maravilhoso. Foi muito legal. Esse projeto emociona mesmo quando lembra, porque foi muito marcante, assim. E umas coisas que são tristes de ouvir, mas eu acho que tem mudado, né? A realidade tem mudado. Quanto mais a gente tiver essa presença, né, e tiver muito mais qualificação, estar nos lugares. E a gente tem, né? As 3 principais escolas cervejeiras do Brasil são lideradas por mulheres. Então, não tem nem o que falar. Silene Saurina da Homens, Cátia Zanata no ICB, Febreciane na Escola Superior de Malte. Nossa, Então, só isso já diz tudo, né? As mulheres estão sempre ali encabeçando muito o bem. conhecimento, E né? você com a gente. Desde sempre, desde a Suméria do Egito Antigo, quem somos Pois nós é. para Bom, não e você com a gente continuar, também. né? Obrigada de novo pelo seu tempo, por todo o seu conhecimento, sabedoria, sua jornada aí em prol das Obrigada, mulheres, das Vi. cervejas também, nesse mundo aí tão masculino. Obrigada, uma boa noite. Cuidem-se todos, cuide aí da sua saúde também, para a gente poder voltar e fazer no bar. Obrigada. Sim, estejam seguros Muito e bem, continuem bebendo obrigada, cerveja Aline. Boa artesanal na noite. Boa noite a quarentena. todos. Obrigada. Boa noite.